Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Então faremos uma sequência de 3 aulas falando sobre teoremas booleanos. Então vou explicar o funcionamento dos principais teoremas booleanos e nós vamos entender como eles nos ajudam na hora de simplificar uma expressão booleana. Nessa aula nós vamos falar dos teoremas relacionados a uma única variável. Depois, na próxima aula, nós vamos falar dos teoremas com mais de uma variável. E na terceira aula nós vamos falar sobre o teorema de De Morgan. Então, teoremas para uma única variável. A primeira delas é o seguinte: eu tenho aqui uma porta lógica int, e aí uma das entradas, melhor dizendo, eu vou fixar o valor 0. E a outra variável eu vou poder alterar, o seu valor, se é 1 ou 0. E aí nós temos o seguinte: o produto lógico entre uma variável de qualquer valor e a outra com o valor 0 vai resultar em 0 na saída. Então não interessa o valor dessa variável aqui, da variável x. Ela pode assumir o valor 0 ou 1. Mas não interessa, não importa o seu valor. Ele vai ser sempre 0 porque a outra variável que compõe o produto lógico é 0. Então sempre que nós temos o produto entre uma variável que tem um valor aleatório ali e a outra variável que tem o valor 0, a saída vai ser sempre 0. Lembrando do fundamento da porta lógica int, ela exige que todas as portas lógicas, na verdade todas as entradas, tenham o valor 1 para que a saída seja 1. Se uma das entradas for 0, a expressão final vai resultar em 0. Agora é o seguinte: uma das variáveis eu vou fixar com o valor 1, a outra eu vou poder alterar o seu valor. Aí o que acontece? Eu tenho uma das variáveis já com valor 1, a saída ela vai depender apenas dessa variável. E aí o que acontece? Eu tenho uma variável já fixada, um valor fixo, e aí a saída ela vai ser igual ao valor da variável, que a gente pode alterar o valor. Então se aqui for 0, e aí nós vamos ter um produto lógico entre 0 e 1, vai resultar em 0 na saída. Agora se eu tiver 1, aí vai ser um produto lógico entre dois valores 1, então nós vamos ter 1 na saída, já que todas as entradas têm o valor 1. A próxima é a seguinte: eu tenho uma porta lógica IND, sendo que todas as entradas estão curto-circuitadas, e aí elas são comandadas por uma única variável, que no caso é a variável x. E aí a saída vai ser equivalente ao valor dessa entrada em específico. Por quê? Se eu tenho aqui o valor 0, então vai ser um produto lógico entre 0. Então vai ser o produto lógico entre duas variáveis com valor 0, resultado 0. Agora, se a variável tiver o valor 1, então nós vamos ter um produto lógico entre variáveis com valor 1, e aí vamos ter 1 na saída. E agora vamos para o quarto teorema, na qual nós temos uma porta lógica de duas entradas, por exemplo, e aí nós temos uma única variável. Uma das entradas vai ser conectada diretamente a essa variável. A outra entrada nós vamos ter entre a variável e a entrada propriamente dita da porta lógica IND, nós vamos ter uma porta lógica NOT. Então até esse ponto eu entrego o valor da variável, aqui segue o valor para a primeira entrada ali da porta lógica IND, e aqui, por conta da porta lógica NOT, eu vou ter uma inversão. Aí eu vou ter o seguinte: da forma que está aqui embaixo, a variável, o seu valor normal, e um produto lógico com o seu valor complementado. E aí, o que acontece? Sempre que eu tenho um produto lógico entre a variável no seu estado normal e no seu estado complementar, eu vou ter o valor 0 na saída. Por quê? Eu tenho o valor 1 aqui. O valor complementar de 1 é 0. Certo? Eu coloquei o valor 1 aqui, mas por conta da inversão, ele vem para 0, vai para 0. Resulta, o produto lógico entre esses valores resulta em 0. Agora, na situação oposta, eu coloco a variável com valor 0, seu valor complementar vai ser o quê? 1. Novamente, o produto lógico entre 0 e 1 vai resultar em 0 na saída. Então, independente do valor da variável, nós vamos ter sempre o valor 0 na saída. Bom, agora nós vamos falar dos teoremas na qual estamos trabalhando com a porta lógica OR. Primeira situação: eu vou fixar novamente uma das variáveis com valor 0 e a outra variável eu vou poder alterar entre 0 e 1. E qual vai ser o resultado? Bom, o resultado da saída, a expressão aqui, o valor da saída, ele vai depender diretamente desse valor aqui da variável que a gente pode alterar o valor. Se aqui for 0, logicamente a saída vai ser 0. Agora, se aqui for 1,
aí nós vamos ter 1 na saída, porque nós estamos em uma soma lógica. E a porta lógica OR, ela é o seguinte, para o valor de saída ser 1, pelo menos uma das variáveis de entrada precisa ter o valor 1. Pelo menos uma das entradas precisa receber o valor 1. Se essa condição for atendida, a saída será 1. Em contraste com a porta lógica AND, ela não exige que todas as portas lógicas, todas as entradas tenham o valor 1. Se uma delas tiver, já é condição suficiente para que a saída seja 1. Outra situação. Agora eu vou fixar uma das variáveis com valor 1 e a outra eu vou poder alterar entre 0 e 1. A saída vai ser sempre 1. Por quê? Independente do valor aqui da variável x, que eu posso alterar, eu já vou ter um valor 1 na expressão. Então, eu vou garantir o valor 1 em qualquer situação aqui para a saída. Agora, nessa situação na qual eu vou curto-circuitar todas as entradas dessa porta lógica OR, no caso uma porta lógica OR de 2 entradas. E aí eu vou comandar todas as entradas, curto-circuitadas a partir de uma única variável. Então a saída ela vai depender diretamente do valor dessa variável. Se aqui for 0, vamos ter uma soma lógica entre valor e 0, saída é 0. Agora, se for um valor 1 da variável, aí nós vamos ter uma soma lógica, na qual nós vamos garantir que todas as entradas têm um valor 1. E aí a saída será 1. A última situação é a seguinte, uma das entradas está conectada diretamente a essa variável. A outra entrada, entre ela e a variável, nós temos uma porta lógica NOT, na qual vai inverter o valor da variável. Então, se aqui eu tenho 1, seu valor complementar vai ser 0. De qualquer forma, eu já tenho 1 garantido na expressão, então o valor da saída será 1. Agora, o caso contrário. Aqui é 0, valor complementar 1. Vamos garantir novamente 1 na saída. Isso porque estamos executando uma soma lógica e nós sempre estamos, quando complementamos o número, ou a gente vai garantir o valor 1 ou vai ter o valor 0. Mas de qualquer forma, o valor normal vai ter o valor 1. Então, se 1 é 0, o outro vai ser 1. Se é 1, vai ser 0. De qualquer forma, em qualquer situação, nós vamos ter o valor 1 na saída. Você pode montar o circuito lógico também para fazer esses testes. Aqui no caso, eu estou fazendo com que uma das variáveis tenha um valor 0. Então, mesmo que eu altere o valor dessa variável x, a saída vai ser 0. Agora, nessa situação que eu tenho 1, aí a outra variável precisa ser 1 para a saída ser 1. Aqui a saída vai seguir o valor da entrada e aqui a saída vai ser sempre 0, porque eu não vou conseguir fazer com que todas as entradas tenham o valor 1 no mesmo instante. Quando 1 é 1, a outra é 0. Quando 1 é 0, a outra é 1. Então, eu nunca vou ter todas as variáveis com o mesmo valor no mesmo instante. Então, nunca vou ter todas as entradas com o mesmo valor em determinado instante. Aqui, trabalhando com portas lógicas OR, nós temos uma flexibilidade. Eu tenho que garantir pelo menos que uma das variáveis tenha o valor 1 para que a saída seja 1. Eu não preciso que todas sejam 1 no mesmo instante. Aqui eu já tenho a garantia do 1, por conta do valor fixo aqui. Então, por mais que eu altere o valor da variável x, eu já tenho o 1 garantido. Então, a saída será 1 sempre. Aqui, novamente, nós temos um seguidor, que aí a saída sempre vai ter o valor da entrada. E aqui, eu também sempre vou garantir o valor 1 na saída, porque, ao contrário da porta lógica AND, a porta lógica OR exige que apenas pelo menos uma das entradas tenha o valor 1. Então, por mais que eu tenha uma alteração, uma das entradas seja 0, a outra vai ser 1 naquele instante. E aí, quando eu faço inversão, de qualquer forma, uma das entradas será 1, e aí nós vamos garantir o valor 1 sempre lá na saída. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.